Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e antes de tudo quero pedi-lo gentilmente que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso tenha gostado do conteúdo. Também quero convidá-lo a se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações. No lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema O Sofrimento Debaixo do Sol, da série A Balança do Sábio. Então, se você não assistiu às partes anteriores deste tema, seria bom fazê-lo antes. Quero lembrar que tudo o que eu disser você deve examinar. Vamos ao resumo do que disse nas partes anteriores, mas primeiro leremos novamente os versos chaves. Eclesiastes 4, do verso 1 a 3, diz: Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Nas 3 partes anteriores, falei a respeito do que é poder e de como o homem tende para o mal, e que, por isso, há tantos que são oprimidos e tantos que são corrompidos pelo poder, vivendo numa interminável competição. Com relação ao verso 2, falei o porquê de muitos buscarem a morte, o porquê que muitos preferem morrer do que viver. A respeito do verso 3, falei como algumas pessoas lamentaram terem nascido, pelo fato da vida trazer muitos sofrimentos, mas que, apesar disso, prosseguiram em frente até o fim. E como todo esse sofrimento da vida pode se tornar algo belo, apesar de tudo. As reviravoltas da vida podem fazer valer a pena resistir até o final. Em suma, foi isto que disse. Dando continuidade, vamos ler Eclesiastes 7, verso 8, que diz: O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Devemos ser pacientes e não orgulhosos, e saber esperar pelo fim das coisas. Por mais que estejamos sendo oprimidos, esperemos com paciência pelo grande finale. Viktor Frankl diz que um filme é composto de várias cenas individuais e que cada cena transmite um significado específico. Não obstante, o sentido último do filme só se saberá se assistirmos não a uma ou 2 cenas, mas todas elas. Só saberemos o sentido geral do filme se o assistirmos todo, do início ao fim. Por isso, se nós temos passado por momentos de aflição, de injustiças, de angústias, não devemos achar que nossa vida não tem sentido. Devemos suportar o sofrimento. Não devemos querer encerrar o filme pela metade, mas resistir até o final e ver que pode haver um final feliz. Não devemos nos desesperar. As Escrituras nos consolam. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz: Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Digo que podemos ser oprimidos no meio de toda essa competição do homem pelo poder. Podemos sofrer as injustiças desta vida, mas também podemos resistir e permanecermos firmes e íntegros em tudo isso. Podemos nos levantar todas as vezes que cairmos, assim como também podemos não ser corrompidos pelo poder. Se recebemos a vida, há um propósito nela e em tudo o que ela traz consigo, e precisamos cumprir este propósito.
e só poderemos descobrir, compreender e cumprir o propósito de nossa vida buscando somente naquele que nos deu a vida, as respostas. Quando um niilista existencial diz que a vida não tem sentido, ele está enganando a si mesmo. O engraçado é que esse tipo de pessoa muitas vezes tenta convencer os outros de que a vida não tem sentido, de que nada tem sentido. E por que fazem isso? Por acaso julgam que seus pensamentos, suas ideias e suas palavras têm algum sentido ou possuem alguma finalidade? O que estou querendo dizer é que tudo ou quase tudo que se faz tem um sentido. Talvez pudesse dizer que niilistas, na verdade, não existem. Que niilista bom é niilista morto. Isto porque ninguém poderia continuar vivendo sem considerar que a vida tem sentido. Quando se declara que não há sentido na vida, o que está implícito nesta afirmação, o que na verdade está querendo se dizer é: sei que há um sentido, mas não o descobri e não tenho a mínima vontade de buscá-la ou encontrá-la. O niilismo não é nada mais do que uma desistência da busca. Em várias partes do livro de Eclesiastes, o sábio fala que não há sentido na vida. Porém, ele fala se colocando no lugar ou apenas repetindo uma afirmação de alguém que não crê em Deus, no seu julgamento e na eternidade. Fala num tom de descrença. Se não há vida além disto, então aproveite ao máximo o que essa vida lhe dá de prazeroso, porque, afinal de contas, não há nenhum bem eterno. O que tem aqui é tudo o que terá. No entanto, no final do livro, em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, ele encerra o livro dizendo: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Para aqueles que creem, essa vida terá sentido. Pois se temermos a Deus, teremos uma recompensa, um prazer além desta vida que durará eternamente. Em Eclesiastes 9, verso 4, diz: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Se estamos vivos, temos que ter esperanças. Não desistir de lutar pela vida. E, se por acaso alguém já pensou em desistir de viver, se alguém já pensou em aniquilar sua própria existência por não ver nela sentido ou por achar que não consegue suportar o sofrimento, eu digo que talvez pudéssemos encarar a vida e o sofrimento que ela traz com um pouco mais de fé. Sofrer nas dificuldades? Sim. Fazer os desabafos que Jó e Jeremias fizeram? Talvez. Mas, mesmo assim, como eles, continuar temendo, buscando e servindo a Deus. Tendo sempre a esperança de que, se permanecermos em Deus, todo sofrimento vai valer a pena e um dia chegará ao fim. E toda a nossa vida aqui poderá se encerrar com uma fantástica e surpreendente reviravolta, numa grande apoteose. Bem, aqui encerro definitivamente o tema O Sofrimento Debaixo do Sol, mas estarei dando continuidade à série A Balança do Sábio. Que a paz esteja com você e até o próximo Lado B.